Sejam bem-vindos ao Podstock, o nosso podcast da turma 024. Eu sou o Luca Daniel e aqui comigo tem... Olá, eu sou Kaique. Oi, eu sou o Pedro. Oi, gente, eu sou a Ludmilla. E a gente está aqui hoje para, como o nome do podcast já entrega, falar sobre estoque. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que são os sistemas de estoque. Os sistemas de estoque, eles servem basicamente para manter um registro de quais produtos tem, a quantidade, data de vencimento e se eles estão sendo vendidos. Algumas empresas usam, sistemas diferentes e a gente vai comentar mais disso ao decorrer do episódio. E no caso, esses sistemas, na verdade, são softwares, que ajudam a otimizar o trabalho para ele não ter que ser feito de forma manual, onde fica tudo, registrado no computador e tem armazenagem em nuvem. Então é algo bem seguro e prático, otimiza bastante o trabalho na hora de ter as relações, do seu estoque, de forma, mais prática mesmo, sim. E uma coisa muito importante. Pode falar. Facilita muito também caso você esteja procurando algum produto e em vez de você ficar caçando e demorar muito, já tá lá no software se tem ou não. Só que para que essa busca seja eficiente, a gente precisa ter um controle frequente, A gente precisa anotar tudo, precisa ter esse registro, seja mecânico, utilizando o software, ou algumas vezes manual, Porque senão pode acontecer de desencontro de estoque, No sistema T e na área não. O contrário também pode acontecer. E também, essa tecnologia ajudou muito as empresas, aos fornecedores, que antes fazia manualmente, agora tem a tecnologia ao favor dela. E o sistema de estoque, vai ajudar muito o funcionário quando ele for procurar um produto e, em vez dele procurar manualmente, ele vai lá no sistema, olha se tem ou não. E isso já ajuda muito, porque se tiver, ele só vai lá e pega, e se não tiver, ele já vai ter poupado o tempo dele de ter ido pegar manualmente. Essa tecnologia, ela facilitou muito a vida dos funcionários, que assim eles pouparam tempo no estoque e conseguiram organizar melhor a loja em outras coisas que não envolvesse estoque. Mas uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que o estoque, às vezes, ele é falso. Ele é um estoque virtual. Às vezes, compra um produto em estoque e não tem ele na área ou no estoque em si. Ou, às vezes, não consta no estoque, igual já aconteceu comigo, mas tem o produto na área. Então, aquilo que a gente comentou antes, de ter que anotar tudo, de ter esse registro, seja manual ou mecânico, é muito importante. Uma das coisas que influencia muito no estoque é o volume de vendas. Produtos que vendem mais, geralmente, eles entram em estoque em maior quantidade. E o sistema, ele não é só benéfico para o dono do estabelecimento ou a pessoa que vai gerir o estoque, que é a pessoa responsável pelo abastecimento da loja, como também ajuda o funcionário, Não só o funcionário, mas também o cliente, Igual no caso, nós que somos aprendizes. Muitas das vezes nós estamos repondo lá algum produto na loja ou fazendo qualquer coisa da nossa rotina, sempre aparece um cliente querendo saber se tem tal produto na loja. Então é muito fácil, muito prático para a gente ter acesso ao sistema. A gente vai lá no computador, consulta e gera informação para o cliente. Imagina, por exemplo, se esse sistema não existisse. O cliente chega na loja e ele quer saber se tem tal produto. Vamos supor que ele quer uma pilha específica. A gente quer saber se tem daquela pilha. Tem uma grande variedade de pilha. Imagina você ter que ir ou no lugar onde fica isso no estabelecimento e você ter que olhar uma por uma e acabar não encontrando. Ou, e o pior, encontrando, mas apesar de tudo, o produto está lá. Você só não encontrou porque às vezes é um no meio de um monte. Ou então, você ter que procurar dentro do próprio estoque. Tendo lá que tem diversos produtos lá dentro, você tem que procurar no meio daquilo uma pilha.
e às vezes só vai ter uma pilha. Então, o estoque ele ajuda muito, além, né, dessa efetividade do funcionário conseguir encontrar um produto para o cliente, né? Coisa que, se não acontecesse, poderia até resultar na perda de uma venda e o produto ficar lá no estoque por muito mais tempo, ao ponto dele até perder a validade dele, digamos assim. E nisso que o Kaique falou, né, de ter que procurar a pilha uma por uma, se o cliente estiver com pressa, obviamente ele vai perder a paciência e vai ir embora, e nisso perdeu uma venda, e o Kaique tá lá procurando, né, porque o cliente não falou nada, e se ele achar, né, na verdade, ele já perdeu muito tempo. Outra coisa que também influencia o estoque são tendências e novos produtos. Igual quando a Skol lançou novos tipos de Skol Beats, ou a Coca-Cola muda a fórmula ou faz alguma campanha sazonal, né? Alguma campanha temporária. Então, todas essas coisas, além de todas as datas comemorativas que a gente tem ao longo do ano, podem influenciar em como o estoque. Mas eu acredito que tudo isso que a gente está falando se resume a uma só experiência, que é de que o sistema de estoque, independente se ele é o Wintor ou qual que a Araújo usa, Kaique? Ai, não Intranet? sei. O intranet. Eu sei que o sistema se chama intranet. Mas se o nome do sistema, né, o software, a programação do estoque é intranet, eu não sei, para falar a verdade. Acho que Se não. está hospedado na intranet, a gente pode chamar de intranet, porque Wintor é o termo genérico. Ah, tá. Mas, de qualquer maneira, seja o intranet, seja o Wintor, ter acesso a esse estoque auxilia muito a vida do dono, do funcionário e do cliente. Eu acredito que cada um aqui tenha uma experiência diferente com o uso de estoque. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, teve uma vez, tinha uma moça, ela tava querendo fralda geriátrica, gente. Aí, tipo assim, ela queria 4 de um tamanho específico. Eu utilizei o sistema, né? O sistema constou apenas 3, né? Informei ela que ia ter só apenas 3 fraldas, mas assim ela quis fazer a compra, né? Das 3, ia ficar com uma a menos. Então eu fui lá no estoque, né? Buscar, porque eu não tinha produto na área da venda do produto, né? Nas gôndolas mesmo. Então eu fui lá no estoque e quando eu tava pegando as fraldas, eu percebi que na verdade tinham 4. Estava tipo, tinha uma que não estava sendo constada no sistema, mas ainda tinha na loja, né? Obviamente, né, eu peguei ela e vendi para a moça, né? Deu tudo certo no final. Mas nesses casos, algumas vezes podem até atrapalhar, né, na hora de uma venda. O que já aconteceu comigo é de um cliente querer um produto. Ele queria uma caixa fechada de copo descartável. Se não me falha a memória, ele queria de 300 ml. E aí eu perguntei, né? O meu primeiro procedimento foi perguntar para a pessoa que trabalha naquele corredor em específico. Perguntei, e aí, né, a pessoa me falou que estava na área de venda. E o que tinha na área de venda, se eu recolhesse tudo, dava uma caixa. Mas aí eu decidi, fui e olhei no estoque. E deu que tinha mais do que a quantidade de uma caixa. Estava dando quase 2. E aí, foi aí que eu comecei a procurar no estoque, né? Porque no Relay Forte, que eu trabalho, pelo menos, o estoque ele fica na parte aérea da loja, ele fica por cima das gôndolas. E aí eu olhei e tal, e depois de procurar bastante, eu consegui encontrar e consegui fazer a venda. O Kaique e a Ludmilla trabalham na Araújo. Eu trabalho no Relay Forte. E onde você trabalha, Pedro? No supermercado BH. E como que é o sistema lá? Então, que os funcionários, né? Que eu vi, nenhum funcionário tem com sistema. Eu já não sei o gerente. E para saber se tem alguma caixa, né? A gente vai ter ou que procurar ou perguntar às pessoas que trabalham no estoque. Ai, mas isso acaba meio que diminuindo a efetividade do sistema, né? Sim. Porque o propósito do sistema é otimizar o tempo. Se você vai ter que perder
é tempo procurando um funcionário, para esse funcionário ir olhar, para depois voltar até você, para você voltar para o cliente, pode ser que no meio do caminho o cliente desista. Como é que vocês lidam com isso lá? Eu em si nunca toquei no assunto, né, de não ter o sistema. Porque geralmente os clientes pedem mais coisa que fica embaixo que eu mesmo posso olhar. Porque eu já tenho mais tempo, eu já tenho uns meses lá e eu sei mais ou menos onde fica cada coisa. Mas quando geralmente é algo que fica nas taxas de cima do depósito, né? Aí eu já perco muito tempo procurando alguém para olhar para mim, porque eu não posso subir em escada e não sei dizer se tem ou não o produto. Então, eu acho que essa conversa que a gente teve consegue resumir bastante, né? Consegue explicar o básico do que são os sistemas de estoque e quais os principais benefícios deles para as empresas, né? Tanto os donos, gerentes, para os funcionários e principalmente para o cliente, porque por mais que o sistema beneficie o funcionário, o foco principal é otimizar o tempo de venda em benefício do cliente. Era isso que a gente tinha a dizer hoje. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu tive uma experiência diferente de vocês, né? Uma cliente chegou querendo fralda e não tinha o tamanho embaixo, né? Eu olhei, então eu fui no estoque e também no estoque não tinha. Então eu percebi que eu acho que realmente envolve também uma gerência mais organizada que consegue controlar melhor, facilitando também a vida, né, dos funcionários e dos clientes também que vão em busca. Então, eu nunca tive essa experiência de mostrar no sistema que não tem e no estoque tem. Eu sempre tive essa experiência dos dois realmente não ter. Comigo já aconteceu bastante isso também, mas acontece isso, de ter estoque virtual, né, que é como a gente chama no dólar forte, né, de ter no sistema e não ter na área, acontece muito, muito raramente. São poucas as vezes que eu presenciei uma grande diferença, porque tem uma diferença de um, dois produtos, principalmente quando eu trabalho principalmente na perfumaria. Então, às vezes, um desodorante da mesma marca passou pelo outro. E aí isso atrapalha no estoque. Então, eu acredito que é necessário, né, ficar atento em quais produtos a gente está vendendo e tentar manter o sistema sempre atualizado. E sempre que a gente notar alguma diferença muito grande, a gente notificar nossos superiores para verificar o que aconteceu. Se esse produto, se ele está na DOCA, né, que o produto chegou, mas ainda não foi liberado para venda, e é por isso que o número lá está um, mas na área está outro. Ou então ver onde que esse produto está, porque pode ter acontecido furto ou extravio de mercadoria. Eu acho que era isso que a gente tinha para acrescentar, né, na vida de vocês hoje. Obrigado a quem ouviu até aqui. É isso. Se cuidem e até! Até.